E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando. Estou aqui mais uma vez dando continuidade à resolução das questões da prova da Sesgran Rio. Estou trazendo aqui a prova, dando continuidade, né? Estou trazendo aqui a questão 19 da prova de 2021, da prova tipo A. Então vamos lá, ó. Questão 19. Vamos primeiro ler e destacar as nossas informações, né? Ó. É uma questão que envolve, digamos que, potenciação, né? Então vamos lá, ó. O método da bisseção é um algoritmo usado para encontrar aproximações das raízes de uma equação. Começa-se com um intervalo AB, tem esse intervalo aí, né? Que contém uma raiz e em cada passo do algoritmo reduz-se o intervalo pela metade. Intervalo é reduzido, né? Esse intervalo aqui, a cada passo que é feito. Usando-se um teorema para determinar se a raiz está à esquerda ou à direita do ponto médio do intervalo anterior. Ou seja, após o passo 1, obtém-se um intervalo de comprimento b menos a sobre 2, certo? Após o passo 2, obtém-se um intervalo de comprimento b menos a sobre 4. E após o passo n, obtém-se um intervalo de comprimento b menos a sobre 2 elevado a n. Esse processo continua até que o intervalo obtido tenha comprimento menor que o erro máximo desejado para a aproximação. Para aplicar esse método no intervalo 1,5, 1 e 5, quantos passos serão necessários para se obter um intervalo de comprimento menor que 10 elevado a menos 3? Ou seja, né? Vamos anotar essas informações aqui do lado. Ele diz que, de forma geral, tem um processo aí que, para obter a raiz dele, a cada passo que se toma, ele obtém um intervalo do tamanho desse tamanho aqui. Eu vou escrever aqui para ficar mais claro. Ele obtém um intervalo de comprimento igual a b menos a sobre 2 elevado a n. Ele está falando isso. E aí, esse n vai depender do passo, né? Do passo que ele tiver feito. E o que a questão quer? A questão quer saber quantos passos a gente vai dar para esse nosso comprimento ser menor. Então, menor, esse comprimento vai ter que ser menor do que esse 10 elevado a menos 3, que é a questão de destaque aqui no final. Então, esse comprimento tem que ser menor que isso, 10 elevado a menos 3. Então, vamos lá, como a gente vai prosseguir. Então, o que a gente tem que encontrar aí? N é o nosso número de passos, né? Ó. N é o passo N, está aqui destacado. N é o número de passos. Então, qual é o passo que a gente vai dar para o nosso comprimento, que o tamanho do comprimento do intervalo, que é esse aqui, ser menor que 10 elevado a menos 3. Então, vamos lá. Ó. N vai ser N é o que a gente precisa encontrar, né? Que é o passo que a gente vai estar. E aí, vamos dar continuidade. Só que ele diz qual é o intervalo. Não, o intervalo ele quer nesse intervalo aqui. Intervalo 1 e 5. E aí você comparando, quem vai ser o A e quem vai ser o B? Então, ó, quando você compara, ó, você pode observar que o primeiro é o A. Então, o 1 vai ser o A. E o segundo é o B. Então, 5 vai ser B. Então, vamos lá. A gente vai vir aqui nesse comprimento e trocar, substituir o A aqui no valor de A, na posição de A, e 5, que é B, na posição de B. Então, eu vou fazer isso aqui embaixo. E aí a gente vai dar continuidade. Quem é o nosso B no intervalo ali? B é igual a 5 e A é igual a 1 sobre 2 elevado a N. N é quem a gente vai encontrar. Tem que ser menor do que 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 3 corresponde a quanto?
Então, 10 elevado a menos 3. Você coloca um 1 e vai voltar. Ó, aqui tem um negativo. Então, quer dizer que a gente vai voltar 3 casas a vírgula. 1, 2, 3. Fica 0,001. Então, 10 elevado a menos 3 corresponde a 0,01. Então, eu posso trocar esse 10 elevado a menos 3 por esse valor, né, que eu acabei de colocar. Então, 5 menos 1. Eu posso já efetuar essa subtração aqui. 5 menos 1, 4. 5 menos 1, 4. Sobre 2 elevado a n tem que ser menor do que 0,001. Então vamos lá. Ó. O que eu vou fazer? Eu quero isolar o nosso n. Eu vou procurar colocar o n de um lado e todo mundo de outro, né? Colocar esse 2 elevado a n até chegar 2 elevado a n de um lado e o restante da nossa equação do outro. Para poder a gente encontrar o nosso n. Então eu tenho que isolar ele para dizer n vai ser tanto. Então vamos lá. Ó. O que eu posso fazer? Esse n, 2 elevado a n, está embaixo dividindo. Eu passo ele aqui para o outro lado, multiplicando. Então vai ficar 4. Opa, deixa eu botar o vermelho de volta. 4 é menor do que 0,001 vezes 2 elevado a n. Então, eu quero, o que eu falei agora? Eu quero deixar meu 2 elevado a n sozinho de um lado. Então, esse 0,01 está multiplicando, eu passo ele para cá, dividindo. Então, a gente vai ficar com o quê? Ficar 4 dividido por 0,001 é menor do que 2 elevado a n. Ok? Vou trazer aqui para o lado. Então, trazendo isso aqui para o lado aqui. O que a gente vai obter? Então, 4 dividido por 0,01, se você observar, ou então você tiver alguma dificuldade para dividir com vírgula, o que você pode fazer? Ó? 4 dividido por 0,001. Então, você pode fazer o seguinte, deslocar a sua vírgula para a direção do 1 até a vírgula sumir, né? Então, você desloca uma casa para cá, então você aumenta um zero. Você desloca mais uma casa, você aumenta mais um zero, deslocando a vírgula. Desloca mais uma casa, aumenta um zero. Então vai ficar o quê? 4.000 dividido por 1. Isso aqui é a mesma coisa de eu ter pego aqui e multiplicado em cima por 1.000 e embaixo por 1.000. Que é uma operação matemática, né? Eu posso fazer isso. Mas de modo mais grosseiro, eu estou meio que voltando a nossa vírgula. E se eu volto uma casa aqui, eu tenho que aumentar uma lá em cima. Se eu volto uma casa aqui, eu aumento lá em cima. Se eu mudo uma coisa embaixo, eu tenho que mudar da mesma forma lá em cima. Entendeu? Ó, a vírgula andou uma casa. A vírgula andou uma casa nesse sentido. A vírgula vai andar uma casa aqui. Então, deixava de ser 4, virou 40. A vírgula andou uma casa aqui. A vírgula andou outra casa aqui. Deixou de ser 0,001, ficou 0,1 e aqui ficou 400. E aí eu andei mais uma casa, aqui vai ficar 1, e lá eu vou andar mais uma casa, vai ficar 4.000. Então, é isso, né? Então ficaria a mesma coisa de 4.000 sobre 1. Que aí a gente vai ter, ó, 4.000 dividido por 1 vai ser menor do que 2 elevado a n. Certo? Então vamos lá. Ó. 4.000 dividido por 1 é 4.000. Então fica 4.000 menor do que 2 elevado a n.
Eu vou colocar o nosso 2 elevado a n para a esquerda e o 4.000 para a direita. Eu vou girar meio que a nossa equação. Vou trazer esse cara para esse lado de cá, para esse lado da esquerda e o 4.000 para o lado da direita. Só isso que eu vou fazer. Então, ó, observe que vai ficar 2, 2, 2 elevado a n. O maior estava virado para o sinal, a boca do sinal ali, digamos assim. A boca do sinal. Estava virado para quem? Por 4.000 ou por 2? Estava por 2, então vai continuar por 2. 2 elevado a n é maior do que 4.000. Certo? Então, se eu pego 2 elevado a n, ele tem que ser maior que 4.000. Ou seja, aí daqui eu não conseguiria, assim, fazer outra coisa. E aí que vai vir seu conhecimento extra. Você vai observar o seguinte detalhe. Eu sei que 2 elevado a 10 é igual a 1024. Mas 1024, que é o seguinte, ó, a gente tem aqui 2 elevado a n e tem aqui 4.000. Então, para a gente poder comparar e saber quem vai ser o n, então esse número aqui teria que estar na mesma base, 2 elevado a alguém, para mim saber quem vai ser o nosso n, né? Porque se eu tenho dois números que estão na mesma base, elevado a expoentes, digamos assim, que eu não sei um deles, mas o outro eu sei, então esse expoente aqui é igual a esse. Então, se eu coloco, é uma das propriedades, coisas lá de potenciação. Então, se eu tenho um número elevado a um expoente x, digamos assim, e tenho aqui dizendo que 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 2, então x vai ser igual a 2, né? Que a única forma de 2 elevado a x ser igual a 2 elevado a 2 é se o x for 2 também. Então aqui vai acontecer a mesma coisa. A gente vai procurar encontrar alguém que seja que coloca esse 4.000 de alguma forma na base 2 ou alguém que chegue perto dele para servir como referência para a gente poder associar e encontrar quem vai ser o nosso n. Entendeu? Então vamos lá. Vamos fazer isso. Eu vou começar aqui de novo essa parte. Então, ó, o que vai precisar ser feito aqui? Então aqui vai ser meio que uma sacada. Então, 2 elevado a 10 é igual a 1024. Certo? Dá para me usar esse 1024 aqui ter como referência? Não, porque se o 2 elevado a n tem que ser maior que 4.000, 1024 ainda não chegou nem perto. Então o que eu vou fazer aqui? Ó, eu vou multiplicar aqui por 2 de ambos os lados para me achar que é o 2 elevado a 11. Então, o que vai acontecer? Vai ficar 2 vezes 2 elevado a 10, repete a base, e somos expoente, fica 2 elevado a 11, é igual a 1024 vezes 2, que vai dar 2048. 2048 serve como referência aqui para o nosso 4.000, para a gente poder encontrar o n? Não, porque se 2 elevado a n tem que ser maior que 4.000, 2048 não vai nos atender aqui o nosso requisito, né? Então vamos lá, vamos continuar procurando. Agora, eu vou multiplicar por 2 para a gente encontrar quem é o 2 elevado a 12 em ambos os lados. Repete a base e somos expoente. 11 mais 1, 12. 2 elevado a 12 vai ser igual. 2 vezes 2048, 2 vezes 8, 6, vai 1. 2 vezes 4, 8 com 1, 9. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. Agora pode ser uma coisa interessante aí. Eu sei agora que 2 elevado a 12 é igual a 4.096. Agora a gente pode estabelecer uma relação. A gente está vendo que 2 elevado a 12 é igual a 4.096. Certo? Então, 2 elevado a 12 é maior do que 4.000.
certo? Porque a gente está vendo, né? Estou vendo aqui que 2 elevado a 12 é 4.096. Então, 2 elevado a 12 é maior do que 4.000, certo? Então, a gente não queria que o nosso 2 elevado a n fosse maior do que 4.000. Então, o número que vai atender isso é n igual a 12. Por quê? A gente está vendo aqui ó, que eu peguei 2 elevado a 11. E 2 elevado a 11 não é maior do que 4.000. 2 elevado a 11 é 2.048. Então, o próximo vai ser o 2 elevado a 12. 2 elevado a 12 é igual a 4.096. Então, o que a gente pode concluir? Eu quero saber que meu 2 elevado a n tem que ser maior que 4.000. Eu peguei o 2 elevado a 11 e eu vi que o 2 elevado a 11 não é maior que 4.000. Então, 2 elevado a n é igual a 2 elevado a 12, que é maior do que 4.000. Então, tá aí, ó. Agora a gente encontrou o nosso n. Implica que n é igual a 12. Foi o que eu falei agora pouco, uns instantes antes, né? Se eu tenho uma igualdade entre dois números, 2 elevado a n e 2 elevado a 12, esses números estão na mesma base. Um expoente eu não sei quem é, mas o outro eu sei quem é, 12. Então, se eu tenho uma igualdade entre dois números que estão na mesma base, base 2, e os expoentes, eu quero descobrir quem é o expoente de 1 para esse número ser igual a esse, então esse expoente tem que ser 12 também. Implica que n tem que ser igual a 12. Então, voltando lá para as nossas alternativas, n vai ser igual a 9? Não. N vai ser igual a 10? Não. N vai ser igual a 11? Não. N vai ser igual a 12? Não. Ou, vai, né? Letra D. N igual a 12. Letra D. Então, é uma questão que precisava manipular um pouco, entender o enunciado, manipular essa questão, até chegar nesse ponto aqui. Então, aqui a gente usaria propriedades aí de potenciação. E teria que ter essa ideia aqui, né? Teria que observar isso, que 2 elevado a 10 é igual a 1024. E assim você chegaria até no 2 elevado a 12. E aí você vai ver que ele é o primeiro que vai ser maior do que 4.000. Então, o 12 vai ser o nosso n que a gente está procurando aqui. Então é isso. Espero que essa solução tenha ajudado a esclarecer de alguma forma. Logo mais eu estou trazendo a última, né, que é a questão 20, se eu não estou me enganado. Então, valeu e até a próxima. Se você gostou dessa solução, está lhe ajudando de alguma forma, curte aí. E logo mais eu trago a próxima questão. Valeu!